Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos. Estão em curso quarta-feira, apenas um jogo pelo Brasileirão, um jogo adiantado da 34ª rodada, o clássico carioca entre Flamengo e Vasco da Gama no Maracanã. Um jogo, eu vou falar um jogão, pô cara, na boa, eu não sei se vocês vão me entender. Foi um jogão porque foi 4-4. Mas não achei justo. Não achei justo o empate. Não achei justo. Mas a gente vai falar aqui e eu vou explicar e depois você vai entrar aqui no canal e vai colocar o seu comentário. Então eu peço que você, meu amigo torcedor do Flamengo, você, meu amigo torcedor do Vasco, que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães. Dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Vamos lá, placar 4-4. Eu já falei logo no início que eu não achei justo. Não, para mim o Vasco merecia ganhar. Ponto. Para mim o Vasco merecia ganhar. Ah, mas o Flamengo teve posse de bola. O Flamengo foi horroroso. Horroroso. Os jogadores não estavam correndo, estavam errando todos os passes, não estavam conseguindo dar um drible. Muitos vão falar o seguinte, que o gol do Flamengo aos 38 segundos desconcertou. Pode até ter sido. Eu vi o Flamengo desta maneira desconcentrado já em alguns jogos. Não é o primeiro jogo que o Flamengo dá uma desconcentrada e o Flamengo não consegue mais se encontrar. O Flamengo fez um gol aos 38 segundos, depois não fez mais nada. Nada. O Flamengo fez um gol aos 38 segundos, depois não fez mais nada. O Renier não tocou na bola mais. O Flamengo não fez mais nada. O Luxemburgo, na minha visão, deu um nó no Jorge Jesus. O Luxemburgo engoliu o Jorge Jesus taticamente. O Luxemburgo fez uma coisa que ninguém fez. Todo mundo tá colocando dois jogadores abertos em cima dos laterais. O Luxemburgo, por isso que eu gosto do Luxemburgo, ele botou dois jogadores de velocidade em cima dos dois zagueiros do Flamengo. E quem estava subindo quando o Vasco pegava a bola, o Luxemburgo botou 4 volantes. 2 no meio e 2 abertos. Os 2 mais abertos com mais velocidade. E os 2 no meio mais lento. Ele botou o Richard e o colombiano. E mais 2 volantes ali, aberto, o Raul por um lado e o Vinícius Júnior, o Marco Júnior por outro com mais velocidade. E os 2 por dentro, os 2 atacantes de velocidade, o Rossi e o Marrone por dentro. Ele engoliu o Jorge Jesus. Engoliu. Aí, o Flamengo fez um gol. Não fez mais nada. Fez mais nada. Salto alto? Não sei. Mas o Flamengo não fez mais nada. Quem é que jogou bem no Flamengo? Bom, em determinado momento, o Bruno Henrique, principalmente no segundo tempo, com muita vontade. O restante, vou ser bem sincero, meu amigo, torcedor flamenguista vascaíno, eu estava torcendo pro Vasco golear o Flamengo. Torcendo. Porque do jeito que o Flamengo jogou, merecia. Pô, Magalhães, mas é uma partida que joga mal. Tá, eu sei. O Flamengo tá aí invicto a um montão de jogo, vem fazendo jogos incríveis. Mas hoje, no primeiro tempo, o Vasco foi subindo as suas linhas, o Vasco ganhou todas as bolas pelo alto, todas. O Flamengo estava um buraco no meio de campo. Eu nunca vi, desde que o Gerson chegou, foi a pior partida do Gerson disparado. O Flamengo estava andando em campo. O Flamengo estava 6 volts e o Vasco a 220. O Vasco estava ganhando todas as divididas, todas. O Vasco foi superior ao Flamengo, na minha visão, o tempo inteiro. Mas como é que o Vasco tomou 4 gols? O Vasco tomou 4 gols porque o Vasco tecnicamente é mais fraco. E o Flamengo tem alguns jogadores que mesmo com alguns lampejos vão destoar. O Bruno Henrique é um. O Bruno Henrique,
Destoa. O sistema defensivo do Flamengo estava uma peneira. Eu estava vendo o jogo com meu filho, no primeiro tempo, quando o Pablo Mari, podendo dominar a bola, girar, fazer o que ele quisesse, ele jogou a bola para escanteio, eu falei, hoje a coisa não tá boa. O Pablo Mari tá mal, muito mal. Rodrigo Caio, horroroso. Não tô desmerecendo o empate do Vasco, muito pelo contrário. Se o Vasco tem um pouquinho mais de qualidade, o Vasco tinha goleado o Flamengo e ia ser merecido. Ah, já tá criticando o Flamengo. Não é. Não tô falando do jogo do Flamengo. Eu tô falando do jogo de hoje. Hoje. Não é a invencibilidade do Flamengo. Que o Flamengo é o melhor time do Brasil no momento? É e vai continuar a ser. O Flamengo vai ser campeão? Vai. Vou continuar falando a mesma coisa. Tô falando do jogo de hoje. O Vasco merecia ter goleado o Flamengo. Ah, mas não ficou com mais posse de bola. Não vai ter. O Vasco não vai ter mais posse de bola do que o Flamengo nunca. Porém, a tática que o Vasco colocou, que o Luxemburgo colocou, engoliu o Flamengo. Parabéns. Os flamenguistas que entrar aqui no canal vão ficar putos comigo. Mas essa é a verdade. Sabe qual foi o melhor jogador do Flamengo hoje? A sorte. A sorte. Flamengo deu sorte. Fez jogadas pro gol? Fez. Mas mais do que isso, o Flamengo deu sorte. E vamos lá. O Flamengo faz um gol com 38 segundos. Depois o Flamengo não joga mais nada. O Flamengo não dá um chute pro gol. E o Vasco vai subindo. O Flamengo errando o passe a dar com pau. E o Vasco com muito mais velocidade. O que acontece? Rodrigo Caio sai lá de trás tentando fazer jogada. O Rafinha tenta fazer uma jogada. Não sei se foi falta ou se não foi. Em cima do Rafinha. O Vasco recupera a bola com muita velocidade. Os dois jogadores entram, o Rossi e o Marrone. Os dois laterais, os dois meias, os dois volantes do Vasco vão com muita velocidade pela ponta, justamente onde tinha o buraco, onde não tinha o Rodrigo Caio. Faz a jogada ali, o Marrone, puf, empata. Na sequência, 3 minutos depois, dois jogadores do Flamengo marcando o Pikachu, ele dá uma caneta sensacional e o Rodrigo Caio me faz um pênalti no Pikachu. 2-1, merecido. Merecido. E eu falando com meu filho, eu falei, olha, é mais fácil o Vasco fazer o terceiro do que o Flamengo fazer o segundo. Aí acontece uma falta, que foi falta. O jogador do Vasco, o Marrone, dá aquela cavadinha no pé do Gerson, se não estiver enganado. O Flamengo faz uma jogada ensaiada, Rafinha bate no jogador do Vasco e entra 2-2. Justo? Não. Primeiro tempo não foi justo o Vasco sair empatando. Primeiro tempo, o Vasco tinha que sair o primeiro tempo ganhando. É por isso que eu falo que o Flamengo deu sorte. Por isso que eu falo que o Flamengo deu sorte. Por quê? Porque no segundo tempo, o Vasco faz o terceiro. Se tá 2-1 e o Vasco faz o terceiro, ia ficar 3-1. O Flamengo ia entrar em parafuso. E era mais fácil o Vasco ter goleado. É por isso que eu tô falando. O Flamengo deu sorte. Sorte. Tudo bem que o juiz se perdeu, né? O juiz também se perdeu. Mas ele não influenciou no placar. Inicia o segundo tempo, o Flamengo tenta alguma coisa, mas o esquema do Luxemburgo estava aniquilando o time do Flamengo. Além do Flamengo estar muito mal. O Flamengo estava mal. Não sei se o campo estava pesado, não sei, mas o Flamengo estava mal. Disperso, desconcentrado. Eu falei pro meu filho o seguinte, o Flamengo fez o gol aos 38 segundos e a impressão que eu tive é que o Flamengo colocou no piloto automático. Já viu o avião? Subiu, liga no piloto automático, os dois comandantes ficam trocando ideia, e o avião vai no piloto automático. O Flamengo botou no piloto automático, se arrasou. Não bastava só o piloto automático. O Flamengo não estava jogando contra o poste, pô. Era contra o Vasco da Gama. Tem um time inferior? Tem. Mas clássico, se luta. Olha o Botafogo, perdeu no finalzinho. E o time do Botafogo é muito, muito inferior ao do Vasco. O Vasco tem a sua qualidade. Não é horroroso. Dos cariocas depois do Flamengo, é o melhor. O tanto que já está livre do rebaixamento. Eu já tinha falado isso.
E o Luxemburgo mostrou para todo mundo mais uma maneira de anular o Flamengo, com 2 jogadores em cima dos zagueiros, que vai ficar mano a mano toda hora, pô. Toda hora. Se o Luxemburgo, em vez de botar 3 volantes, eu botado 4 volantes, tivesse botado 3 volantes e um cara de ligação, o Vasco poderia ter saído com a vitória. Aí eu digo, a tática do Luxemburgo engoliu o Jorge Jesus. Engoliu. E um outro detalhe, para a gente começar a ver. O time do Flamengo não teve variação nenhuma. O Jorge Jesus não percebeu, ou se percebeu não fez nada, que o jeito do Flamengo jogar estava sendo engolido pelo do Vasco. Tudo bem, o Flamengo tecnicamente foi horroroso. Mas ele tinha que mudar alguma coisa. Tinha que mudar alguma coisa. Tinha que tentar mudar alguma coisa. Não mudou nada. Não é dar a posse de bola para o Vasco, mas ele tinha que mudar alguma coisa, colocar uma tática mais diferente. Colocar talvez o Gerson e o Arão lado a lado para segurar mais um pouco. Porque tava um buraco, tinha um buraco no meio campo do Flamengo. O que fez a diferença foi o meio campo do Vasco, mais pegador, que marcava mais. O Flamengo estava tocando a bola, estava até conseguindo espaço, porque o Flamengo tem mais técnica. Apesar do Flamengo tecnicamente ter sido ruim, horrorosa a partida, mas mesmo assim tem alguma habilidade. Mesmo numa noite ruim, o Flamengo tem alguma habilidade. Aí o Vasco fez 3-2. Flamengo apático. Pá, tocou lá, Marcos Júnior entrou e meteu o gol, 3-2, tranquilinho, sem marcação, fácil. Jogadores do Flamengo não estavam voltando para marcar. Everton Ribeiro perdeu a bola, Rascaeta perdeu a bola, não voltaram, ficaram olhando. 3-2 Vasco. Aí o Flamengo tem, né? O Bruno Henrique. O Bruno Henrique me pega uma bola com muita velocidade, botou na frente, não dá para pegar o Bruno Henrique. Botou na frente, não dá para pegar o Bruno Henrique, esquece que não dá. Rascaeta conseguiu fazer ali muito esperto, conseguiu, em vez de chutar, tocar. O Bruno Henrique foi lá, empatou 3-3. O Vasco deu uma tirada de pé. O Bruno Henrique, mais uma vez, numa jogada lá, grande jogada do Vitinho. Bruno Henrique, 4-3. Mas ficava claro que se o Vasco atacasse, ia fazer o gol. Porque o sistema defensivo do Flamengo estava uma peneira, filho. Estava batendo cabeça. Sistema defensivo. Quando eu falo sistema defensivo, eu não estou falando do zagueiro, eu estou falando do sistema inteiro. Rafinha mal, Felipe Luiz mal, os 2 zagueiros horrorosos hoje. Arão e Gerson muito mal, não estavam marcando nada, não estavam marcando ninguém. E o empate do Vasco era a coisa mais justa do mundo. Porque ia ser uma grande injustiça o Vasco perder esse jogo. E ainda bem que o Vasco conseguiu empatar. Conseguiu lá, numa bola parada. Eu estava falando com meu filho que eu estava vendo o jogo, eu falei, olha, se jogar a bola na área, o Vasco empata. O Flamengo não ganhou uma bola no alto. Todas que subia com o jogador do Vasco, o Vasco ganhava. Quando era dividido embaixo, todas o Vasco ganhava. Todas. Não sei se o Flamengo entrou melindrado de machucar alguém. Outro detalhe, eu vi os jogadores do Flamengo cavando para tomar amarelo. Gerson e Arão já não jogam contra o Grêmio. Acredito eu. Estou desconfiando que ele não vai botar o time titular. Ele não vai mandar titular nenhum para o jogo contra o Grêmio. Nenhum. Ele vai deixar todo mundo para o jogo contra o River Plate. Mas que se jogar do jeito que jogou hoje contra o Vasco, vai tomar uma goleada histórica. Vai ser a primeira goleada histórica da Libertadores. Não acredito que vai acontecer. Porque acredito que os jogadores vão ver esse jogo e vão ver o que deu de errado. O que deu de errado? Tudo. Tudo deu de errado. O treinador do River Plate, lógico, o River Plate tem seu jeito de jogar, não vai jogar igual o Vasco. Porque eles têm qualidade para isso. Mas ele sabe, se botar 2 jogadores em cima do zagueiro do Flamengo, vai acabar se dando bem. Então, parabéns ao Luxemburgo,
Parabéns aos jogadores do Vasco. Parabéns aos jogadores do Flamengo que também correram, mas fizeram uma partida horrorosa. E o que eu estou falando de fazer partida horrorosa, eu não estou desmerecendo a empate do Vasco. Não estou. Mas vou falar de novo. A torcida do Flamengo vai ficar com raiva de mim. O Flamengo deu sorte. Uns vão falar sorte campeão. Pode ser, mas o Flamengo deu sorte. Que pela partida que o Flamengo fez, no seu geral, era pro Vasco ter goleado. Goleado. Mas Magalhães, o Vasco não teve tantas chances assim. Não teve. Não teve. Não teve. Mas antes do Flamengo fazer o terceiro, se eu não estiver enganado, o terceiro, o Rafinha deu um passe errado, o jogador do Vasco pegou e chutou mal. Ainda bateu no jogador do Flamengo, porque o Vasco poderia ter feito 4-2 e não seria injusto, seria justo. Então, para mim, para definir o geral, primeiro, o Luxemburgo deu um nó no Jorge Jesus. Disposição. O time do Vasco engoliu o do Flamengo. Fisicamente, o time do Vasco engoliu na disposição o time do Flamengo. Teve alguns jogadores do Flamengo, principalmente o Bruno Henrique, tem que dar para ele, o Arrascaeta que entrou um pouquinho ali, deu uma outra movimentação, o Vitinho que fez uma jogada ali, mas para mim, o que mais contou a favor do Flamengo foi a sorte, filho. A sorte. E eu coloco esse ponto de sorte naquele segundo gol do Rafinha. Porque se não faz aquele gol na sorte, foi a jogada ensaiada? Foi, mas a bola bateu no pé do cara e entrou. Se não é aquilo, o Flamengo teria tomado o terceiro no início do segundo tempo, aí ia ficar 3-1. Aí, se abrir de vez, o Vasco ia deitar e rolar. Então, na minha visão, a sorte, vamos falar de sorte campeão, ajudou o Flamengo nesse jogo. Parabéns ao Vasco. Flamengo vai continuar a ser campeão, não vai jogar todas as partidas boas, o Flamengo também vai perder, normal. Tá tudo normal. Não tem nada anormal nisso. Flamengo jogar mal não é anormal. Flamengo jogar mal, normal, não tem jogo, não tem time nenhum que vai jogar bem sempre. Por mais que você não fale, a perspectiva de no próximo sábado vai ter o jogo contra o Grêmio agora, mas no outro é a final, mexe com a cabeça de qualquer um, filho. O jogo contra o Botafogo foi muito pegado. Poderia ter machucado jogadores. O time do Flamengo fica com isso na cabeça, ninguém quer se machucar. O tanto que eu fiquei vendo que tinha jogadores cavando para tomar o amarelo para não precisar jogar contra o Grêmio. Isso estava na cara, filho. E eu vou te falar, o Flamengo vai jogar contra o Grêmio, se for com a força que pode, já não pode o Gerson e o Arão, então o time já vai mudar muito, muito. O que ele vai fazer? Os jogadores não vão meter o pé na bola. A tendência é que, não é desculpa, a tendência é que a invencibilidade do Flamengo acabe contra o Grêmio. Se eu sou o Jorge Jesus, pelo jogo que o Flamengo fez hoje, na boa, eu mando a molecada contra o Grêmio. Não boto ninguém de titular, poupo todo mundo para não correr um risco maior. Porque já não tem os dois jogadores de meia ali. Já vai dar um descanso para os dois. Deve ir com o Pires da Mota e mais alguém ali. Então, meus amigos, esse foi o jogo 4-4, com muitos gols. Pode-se falar um jogão. Tecnicamente não foi, mas foi muito corrido. Porém, se tinha que ter um vencedor, o vencedor era o Vasco da Gama. O Vasco da Gama. E vou falar de novo e vou bater palma. O Luxemburgo engoliu o Jorge Jesus na tática. O Jorge Jesus não conseguiu fazer alguma coisa para mudar o Flamengo. Flamengo, vão ficar com raiva. Do Flamengo deu sorte. Meus amigos, essa é a minha análise. Se curta, compartilhe,
Inscreva-se no canal Resenha com Magalhães. Estamos juntos, um grande abraço, até mais. Valeu. Com isso, o Flamengo fica a 11 pontos do Palmeiras. O Palmeiras ainda tem um jogo contra o Bahia, muito difícil, mas pode ganhar. E a partida que o Flamengo ia jogar contra o Vasco, foi essa, o Palmeiras joga com o Grêmio. Até nisso o Flamengo está dando sorte. Que o Palmeiras pega duas pedreiras, o Bahia fora de casa e o Grêmio em casa. E o Grêmio brigando ali pela Libertadores. Então também não vai ser um jogo fácil. Será que o Palmeiras consegue fazer 6 pontos? Por quê? Na minha opinião, o Flamengo perde para o Grêmio. A invencibilidade do Flamengo perde. Hoje está de 11 pontos. O Flamengo vai perder para o Grêmio, na minha opinião. Porque vai com o time todo misto. Essa diferença de 11 cai para 8. Aí no outro sábado o Flamengo não joga. O Palmeiras joga. Essa diferença cai para 5. Aí vai ficar faltando 5 rodadas. E aí? Ainda tem campeonato. Mas ainda acredito que o Flamengo vai ser campeão. Porque depois, a não ser que o Flamengo tome uma piaba do River e volte para o Brasil para jogar, acho que contra o Ceará, sem vontade nenhuma, aí não. Aí o Campeonato Brasileiro, que eu já dou como certo do Flamengo, vai pro ralo. Bruno Henrique falou uma coisa legal. O Flamengo tem que usar a cabeça. E não usou. O Flamengo não usou a cabeça. Não usou. Mas ainda está tudo dentro do contexto. O Flamengo empatou. É um clássico, como o Palmeiras empatou o clássico contra o Corinthians. O fiel da balança pode ser o Grêmio. O Grêmio ganha do Flamengo e ganha do Palmeiras fora de casa, ou empata. Mas tá tudo dentro do script. O Flamengo não vai jogar bem sempre. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau.